Olá, eu sou o Prestige Man e esse é o canal do equipamento de tênis. O nosso assunto de hoje vamos responder a uma pergunta muito recorrente no nosso canal. Assim como nós fizemos no último vídeo, lá nós estávamos tratando sobre como aumentar a potência da sua raquete. Hoje nós vamos falar do assunto como aumentar o controle da sua raquete, tá certo? Da mesma forma que você pode aumentar a potência da raquete que você usa, você também pode aumentar o controle. Imagine que você está usando uma raquete e ela está com um controle um pouquinho abaixo do que você necessita. O seu tato, o seu feeling percebe o seguinte: eu gosto dessa raquete, preciso continuar jogando com ela, mas ela está faltando um pouquinho de controle. O que é que eu faço para alcançar esse controle que eu preciso? Vou dar algumas dicas para você aqui. A primeira coisa diz respeito à corda. Você pode aumentar a tensão da sua corda e quando você aumenta a tensão da sua corda, a raquete passa a aumentar também o controle. E por que isso acontece? Porque com a corda mais esticada, mais rígida, você vai fazer com que a bola solte um pouco menos do que na sua libragem habitual. Então, se você aumentar um pouquinho a tensão, você vai ganhar em controle. Quanto que você vai aumentar na libragem? Depende do uso, depende da libragem que você está acostumado. Tá? Se você está acostumado a usar, suponhamos, usa 54 libras, 55 libras, você pode aumentar aí 2 libras, 3 libras no máximo e já testar e experimentar para ver e falar: agora ficou bom, agora está no ponto. Olha, mesmo assim não ficou. Eu diria para você, tome cuidado com tensões altas demais, porque a tensão mais alta faz com que a corda fique mais dura, mais rígida e isso pode causar lesões no braço. Mas inicialmente podemos pensar aí na tensão, no ajuste da tensão para cima, para que você aumente o controle da sua raquete. Se você está acostumado a usar uma tensão mais baixa, no meu caso, por exemplo, eu uso 48, 46, 45, dependendo da corda, dependendo da raquete, né? Se eu preciso de um pouco mais de controle, eu posso aumentar 1, 2 ou 3 libras e isso já é o suficiente. Tá? Então depende muito também da libragem que você usa naturalmente, habitualmente. Tá? Segunda orientação é sobre a espessura da corda. Se você está acostumado a usar uma corda 1,25, experimente a 1,30. Mesma corda, mesma marca, mesmo modelo, tudo igual, mas um pouquinho mais grossa. Uma corda mais grossa aumenta o controle. Por quê? Porque o tato dela, a batida dela na bola é maior do que a da corda mais fina. Você tem mais área de contato e isso faz com que a bola ande um pouco menos. E portanto você pode aumentar a espessura, além obviamente de você ganhar aí um pouco de durabilidade. As cordas mais grossas duram mais do que as cordas mais finas, tá? Se você está habituado a usar uma corda híbrida, por exemplo, uma copoly com uma multifilamento, por exemplo, passe a usar só a copoly. A copoly, as cordas de copoly normalmente são mais rígidas, mas por outro lado também elas soltam menos a bola do que as cordas de tripa sintética e as multifilamentos, e ainda muito mais, né, ou solta muito menos do que uma tripa natural. Então, uma opção também é, se você faz um encordoamento híbrido, passe a fazer ele full copoly. Né? A copoly dá uma potência menor na sua maioria ou na maioria dos casos. Tá certo? Então essa é uma terceira opção, uma terceira orientação que a gente pode dar para aumentar o controle. E obviamente você pode, se você já usa uma corda de copoly, você pode passar a usar uma corda que dê maior controle. Você tem, entre as cordas disponíveis no mercado, você tem cordas que dão potência, cordas que dão spin, cordas que dão manutenção de tensão, cordas que dão também controle. Há algumas que dão muita potência, há outras que dão excelente controle. Vou citar algumas para vocês. Se vocês precisarem usar uma corda que segure um pouco mais a bola, vou dar algumas opções para você aqui que são excelentes. Algumas delas. A primeira, que eu mais gosto de todas elas, é a Luxilon original.
Ela já é uma corda 1,30, portanto ela já tem uma espessura maior do que a habitual. A maioria dos jogadores normalmente preferem a corda de 1,25. A Luxon original é 1,30 e dá um controle excepcional, além de ter uma durabilidade fantástica. E uma jogabilidade também muito longa, né? Ah, mas ela custa caro, mas ela demora a quebrar e ela demora a perder as suas características. É uma excelente corda se você quer aumentar o controle da sua raquete, sem que você mexa em mais nada, só na corda, sem que você mexa nem mesmo na libragem dela. A mesma corda, né? A corda que você está acostumado, que não é ela, e ela com a mesma libragem, ela vai soltar menos, ela vai te dar maior controle. Outra opção interessante é a Signum Pro Polyplasma. Essa tem várias medidas, eu orientaria você pegar uma medida intermediária ali, porque ela é uma corda que solta pouco a bola. Tá? Uma sugestão seria você usar inicialmente a 1,23, que é uma corda de bom controle e que solta pouco a bola. Se você usa uma outra corda diferente, que também é de copoly, e passe a usar essa corda com a mesma libragem, ela vai soltar menos. Ela vai te dar maior controle. Uma terceira opção, a Vice Cannon Scorpion. Eu oriento sempre começar com a 1,22. É uma corda excepcional, muito boa, nem sempre é muito fácil de achar. Hoje em dia não é tão difícil, mas é uma corda excelente em termos de controle, além de ser uma corda confortável para uma copoly, tá? Vice Cannon Scorpion. Uma outra opção interessante é a Ionix Polytour Spin. É uma corda voltada para spin, mas que também dá um excelente controle. É uma corda não tão confortável, aliás, nenhuma dessas aí são muito confortáveis, dessas que eu citei, mas é uma corda que dá um excelente controle, tá? Uma boa opção se é o controle que você quer aumentar na sua raquete. E um último exemplo aqui é a Solinco Tour Bite, que também tem várias medidas, né? E é uma corda que dá, como é o caso da Ionix Polytour Spin, uma corda voltada para spin, mas que também dá um controle muito bom. Eu costumo dizer que a Solinco Tour Bite ao lado da Top Spin Cyber Flash são as cordas mais próximas em termos de performance daquilo que a gente encontra na Luxon Alu Power, que é para mim a melhor corda que existe, mas que não dá para ficar usando o tempo todo, porque ela morre muito rapidamente, ela perde as suas características e ela não é nem um pouco barata, né? Então essas são opções interessantes se você está pensando em aumentar o controle da sua raquete. Veja, eu estou falando em controle aqui em ajuste fino, não é, eu tenho uma Pure Drive e vou fazer ela se tornar uma raquete como se fosse uma Red Prestige MP. Não vai, tá? Isso é impossível, porque a diferença de tipo de raquete é muito grande, tá? Mas essas cordas, Luxon original, Signum Pro Polyplasma, Vice Cannon Scorpion, Ionix Polytour Spin e Solinco Tour Bite são opções interessantes se você quer aumentar um pouco o controle da sua raquete sem que você tenha que mudar de raquete, tá? Vamos pensar agora na raquete. Na raquete é possível fazer alguma coisa para melhorar o controle? E principalmente o que mais se usa é colocar peso no cabo. Adicionar peso debaixo da sua mão. Não é aqui não, e nem aqui. E muito menos para a cabeça. Sempre aqui embaixo. Ou embaixo do cushion ou então dentro do cabo. Se você coloca peso dentro do cabo, o que isso gera? Por um lado, gera uma maior velocidade da sua batida porque o peso estático aumentou, mas o peso da cabeça dá a sensação de ser mais leve porque o peso está concentrado debaixo da sua mão, tá? Então isso é importante você saber, porque tem muita gente que pensa assim, eu comprei uma raquete que tem um swing weight muito alto, então eu vou pôr peso no cabo aqui e vai diminuir o swing weight. Isso não acontece. Tá? Se você está pensando em diminuir o swing weight da sua raquete, esqueça. A única forma de diminuir swing weight é tirando o peso da cabeça. E aqui você vai tirar o quê? Você vai ter que pôr corda. Você pode eventualmente, eu já vi isso acontecer, o sujeito tirar aqui, se for possível, porque tem alguns casos que não é, tirar essa parte do bumper guard e ficar sem a proteção plástica que diminui um pouco o peso na cabeça e aí diminui o swing weight. Tá? Então não se iluda,
Adicionar peso no cabo vai te dar maior velocidade no golpe, o que melhora inclusive para você trocar a direção das suas batidas, é excelente para melhorar o controle, mas não vai diminuir o swing weight, tá? O swing weight só diminui quando você tira peso da cabeça, o que é muito difícil de fazer, tá? Então, uma opção interessante para a raquete é você colocar peso debaixo da sua mão. E obviamente você tem que não exagerar nesse peso para que você não fique com uma raquete pesada demais e fique cansado durante o jogo, tá? Eu falei a respeito disso quando disse aqui sobre como aumentar a potência da raquete. Também quando você vai aumentar o controle, você tem que ter essa atenção, tá? Não aumente demais o peso da sua raquete, porque obviamente ela pode ficar pesada demais e você se cansar no meio do jogo. E aí aquela performance que estava tão boa que você tinha quando começou o jogo, lá na metade do segundo ou no começo do terceiro set, você perde porque cansou, o seu braço não aguenta mais aquele peso, tá? Então tem que tomar um certo cuidado para não exagerar no peso que vai ser colocado para aumentar a sua velocidade de batida, melhorar o controle, né? Mas tem que ter esse cuidado para que você não se canse e aí você vai perder performance, principalmente dependendo de qual é a técnica que você tem, dependendo de qual é o nível de tênis que você já pratica, dependendo do seu preparo físico e tudo mais, tá? Então essas são as orientações que eu diria para você se você quer aumentar o controle. De novo, vou pontuar aqui. Isso tudo ajuda em qualquer modelo de raquete, mas é claro que é muito diferente você ganhar controle numa raquete de potência e ganhar controle numa raquete all-around, ou uma raquete que já é de controle, ou uma raquete de peso mais elevado, tá? São coisas distintas. Se você tem, por exemplo, uma raquete de muita potência, essas coisas podem te ajudar a ganhar um pouco de controle. Às vezes, ainda assim, não é possível alcançar o controle que você precisa. Aí não tem outro jeito. Você vai ter que abandonar a raquete de potência e procurar uma all-around e aí afinar essa raquete para o seu jogo, tá? Se você tem uma all-around, é bem mais fácil de você aumentar o controle do que uma que já é de potência. Tá? Uma raquete de controle, se o sujeito já usa uma raquete de controle, obviamente que ele já privilegia isso. E se ele privilegia isso, é muito fácil de aumentar o controle com essas orientações que nós demos aqui. Normalmente o que mais você vê é o contrário. O sujeito que usa uma raquete de muito controle, ele dá uma ajeitada para ela ganhar um pouquinho de potência, tá? Mas isso é assunto para outro encontro, tá bom? Muito bem, por hoje ficamos por aqui. Um abraço a todos vocês.